Fala aí galera, professor Roberto Stabile, e hoje nós vamos falar sobre o último ditador da Europa. Como assim? É um filme? Nós vamos discutir um filme? Não, nós vamos falar do processo geopolítico muito atual. Mas antes disso, é claro, se inscreva no canal, ative o sininho e dê lá o joinha pra gente. Para a gente começar a falar sobre o último ditador europeu, eu vou falar sobre a Bielorrússia. Bielorrússia, ou Belarus, como você pode falar, é um país que fazia parte da antiga União Soviética, ganhou sua independência na década de 90 e foi nesse período, em 1994, que o atual presidente, Alexander Lukashenko, assume o poder, em 94 e mantém-se no poder até hoje. Mas o que isso tem a ver? Por que a gente está falando sobre isso? Primeiro porque é um assunto geopolítico bem interessante. Nas eleições do dia 9 de agosto, ele foi reeleito presidente da Bielorrússia, com 80% dos votos. Uma eleição extremamente questionada que provocou uma série de movimentos populares que estão questionando não só a eleição, mas querem retirá-lo do poder. Bom, antes disso tudo, vocês já devem ter ouvido falar sobre ele quando o Covid se espalhou pelo mundo e ele falou o seguinte: olha, para curar do Covid eu preciso tomar somente vodka. E meses depois apareceu como também mais um caso confirmado de Covid. Os números da Bielorrússia ninguém sabe, principalmente porque é um país fechado, como a gente falou, é um ditador, mas o que aconteceu na última eleição promoveu, de uma certa forma, uma revolta generalizada da população. Muitas fábricas pararam, isso causou grandes manifestações e uma repressão muito forte do governo. Claro, a grande interrogação que fica é: será que a Bielorrússia vai ser uma nova Ucrânia? Porque Putin, por exemplo, quando a Ucrânia começou a questionar o governo e retirar do poder o presidente, a Rússia invadiu a Ucrânia e tomou a Crimeia de volta. Será que isso pode acontecer com a Bielorrússia? Eu acho que esse é o grande questionamento. Porque o que a gente está vendo nas últimas 2 semanas são conflitos intensos da população indo à rua, reclamando principalmente das eleições, de fraude nas eleições, e o cenário internacional questionando também. A União Europeia questionando a eleição na Bielorrússia, tanto Trump também nesse mesmo cenário. No entanto, sabemos muito bem que a própria União Europeia, ou a OTAN, vamos colocar dessa forma, onde você junta países da União Europeia com os Estados Unidos, ela está resguardada num cenário onde é meio complexo, já que a Rússia se mantém sempre apoiando o ditador Lukashenko, que, como eu falei, está no poder desde 1994. Não fica muito atrás do Putin, que também está no poder há muito tempo e tenta cada vez mais se manter no poder. Então as manifestações se agravam cada vez mais na Bielorrússia, causando algumas mortes e muitos presos. O que vem trazendo a população à rua é realmente esse sentimento de você acabar com a questão do regime que é totalmente antidemocrático. Na verdade, isso ainda existe em alguns países, infelizmente, onde, desde 1994, como acontece na Bielorrússia, ou de uma certa forma em alguns países na África, por exemplo, isso ainda acontece em governos antidemocráticos que mantêm a sua força através do poder, muitas vezes das armas. É um caso crítico da Bielorrússia, de uma certa forma muito ruim para o cenário internacional, muito ruim para o cenário europeu. Isso mostra que ainda não há consolidação da democracia em muitos países. É uma questão bem interessante, uma questão geopolítica que tem tanto a Rússia quanto o lado ocidental, como a própria União Europeia e as questões, como a gente fala, dos Estados Unidos, porque a Rússia apoia o presidente Lukashenko, principalmente por quê? Porque a principal relação, na verdade, o principal comércio da Bielorrússia está com a própria Rússia. Ou seja, 60% da exportação de produtos da Bielorrússia vai para a Rússia. 40% das suas importações também vem para a Rússia. E é uma localização bem interessante da Bielorrússia em relação ao mercado europeu. Na verdade, é uma área de transição entre Rússia e o mercado europeu. Por isso, de tamanha importância você ter um aliado ali. E isso Putin quer manter esse aliado. Então, hoje, a geopolítica naquela região vem sendo bem questionada, principalmente por causa do regime antidemocrático do Lukashenko, que está no poder desde 1994. Bom, galera,
São apenas alguns detalhes, algumas informações que eu acho que são importantes da gente analisar nesse cenário. Ainda não existe nenhuma posição, tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos, somente um questionamento da terrível questão democrática nessa região, tá? Ou antidemocrática, como a gente chama, mas sim ao posicionamento do Putin apoiando cada vez mais esse governo, principalmente porque é um grande aliado naquela região e mantemos a ideia da Guerra Fria nesse processo. Galera, se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha, mantenha-se ligado porque nós vamos continuar tendo muitos vídeos sobre atualidades, principalmente o que vem acontecendo no nosso dia a dia. Um abraço, até a próxima aula.